Boa noite pessoal. Como vocês estão? Deixa eu só fazer um teste de áudio aqui. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Me digam aí no chat se vocês conseguem me ouvir bem. Vamos começar a nossa aula de hoje. Opa, parece que tá tudo certo aqui. Good evening. Boa noite, pessoal. Me digam aí de onde vocês são. Deixa aí pra mim, por favor, o estado, a cidade de onde vocês estão falando. Estou muito feliz que nós estamos aqui na nossa terceira aula de Business English. Deixa eu verificar uma coisa aqui. Beleza, tá tudo certinho, tudo certinho. Eu tive um pequeno probleminha técnico aqui logo antes de entrar, e aí agora acabei de verificar, parece que tá tudo bem, tá tudo certo. Então é isso aí, pessoal, vamos lá. Bom, nós estamos aqui hoje para nossa terceira aula. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá falando que o áudio tá um pouco baixo, deixa eu ver aqui. Se eu aproximar aqui, vejam se melhora. Comigo aproximando aqui. Deixa eu ver. Conseguem me ouvir melhor assim? São Paulo, Gabi de São Paulo tá aqui. Márcio de Juiz de Fora tá aqui. Deixa eu ver. Santa Bárbara do Oeste, o Bruno, muito bem-vindo. Muito legal, muito legal. É isso aí, gente. Bom, estamos aqui para nossa última aula. O pessoal tá falando que o áudio tá um pouco baixo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Oi, pessoal, tudo bem? Vejam se melhorou um pouquinho, falem pra mim se melhorou um pouquinho, beleza. O pessoal falou que agora tá um pouquinho melhor, então vamos começar a nossa terceira aula dessa semana de aulas de inglês profissional. Muito bacana, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre entrevistas de emprego em inglês. E aí, para começar, eu queria fazer uma pequena recapitulação do que aconteceu na semana que se passou agora. Nós estudamos na primeira aula alguns termos, algumas coisas, palavrinhas, não é? Ou jargões específicos aí do mundo dos negócios. Ontem nós estudamos dois diálogos que mostravam pra gente o inglês profissional na prática. Agora, o que nós vamos ver é entrevistas de emprego em inglês. Entrevistas de emprego em inglês. Bom, como vocês sabem, entrevistas de emprego sempre deixam a gente muito nervoso, não é? E é comum mesmo em português a gente se embananar um pouquinho quando a gente vai fazer uma entrevista. Deixem aí nos comentários se vocês já tiveram problemas com entrevistas de emprego em inglês, se já houve ocasiões em que vocês tiveram dificuldade de falar em uma entrevista porque vocês sentiram-se acuados, vocês se sentiram um pouco nervosos e tal. Imagine em inglês, não é? Então o preparo ele precisa acontecer. Como vocês já perceberam, nós temos explorado um conteúdo que é mais para pessoas que já conhecem a base da língua inglesa. Então eu estou sempre assumindo que existe um conhecimento prévio do inglês, tá bom? Para que esse conteúdo seja realmente aprendido de uma forma bastante efetiva. E, bom, hoje hoje vai ser a aula em que isso vai acontecer de maneira mais latente. O que eu quero dizer? Hoje, todo o conteúdo do slide está em inglês, tá? Todo o conteúdo do slide está em inglês e eu vou conversar com vocês majoritariamente em inglês nos comentários. No momento da aula, né? Eu vou alternar o português e o inglês, mas eu vou procurar falar bastante inglês, fazer várias explicações em inglês para que vocês vejam a discussão a respeito desse assunto acontecendo já na língua, não é? Então vamos lá. English interviews. English interviews. Papel e caneta preparados? Vamos falar sobre entrevistas de emprego. Bom, how to be
prepared. In this class, we're going to talk about how to be prepared for an interview, for a job interview in English. That's what we're going to be talking about. Nós vamos falar sobre como estar pronto para uma entrevista de emprego em inglês. E aí, algumas coisas que nós precisamos ter como base, né? Some of the things that we need to have as a base before we talk about the interview itself. Before we talk about the interview itself, we have to assume some background, some things that have to happen before you start preparing yourself for the interview. So first of all, you have got to be able to speak English. Então, as coisas que precisam acontecer antes de você se preparar para uma entrevista de emprego em inglês. Você tem que falar inglês. You have got to be able to speak English. Você tem que falar inglês. I know that sounds a little obvious. I know that sounds obvious. I know that sounds a little, oh, Arthur, I know that. I knew that. Why are you telling me that? Então, eu sei que isso parece óbvio. Porém, não é pequeno o número de pessoas que me procuram para pedirem ajuda para entrevistas de emprego em inglês em cima da hora. Pessoas que não têm conhecimento suficiente da língua, pessoas que não sabem se comunicar direito, mas acham que decorando uma, duas ou três frases, elas conseguirão passar em uma entrevista. Isso não vai acontecer. That's not going to happen. You need to know the language. You have got to be able to speak English. E aí, uma segunda premissa aqui é essa. You need to prepare yourself for that particular moment. You need to prepare yourself for that particular moment. Você precisa se preparar para aquele momento em particular. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o fato de você falar inglês, the fact that you speak English, does not guarantee that you are going to pass the interview. O fato de você falar inglês não garante que você vá passar na entrevista. Não garante, ok? Se você assumir que o teu potencial de falar inglês ele será assim 100% impostado quando você estiver na entrevista, você se engana, porque existe o fator nervosismo, existe o fator pressão, tudo isso atrapalha você a falar. Então, se você estiver preparado, você vai sair muito melhor. So, those are the two premises, né? Essas são as duas premissas. Primeiro, você precisa falar inglês, você precisa saber falar inglês. E segundo, você precisa se preparar para aquele momento em particular. E aí eu trouxe aqui para vocês 4 coisas que o entrevistador ele exige de você. Algumas perguntas, então o entrevistador ele pode falar para você: Tell me about yourself, me fale sobre você, ou What are your strengths? Quais são seus pontos fortes? Não é strengths, é forças. What are your weaknesses? Quais são seus pontos fracos? E ele também vai pedir para que você fale sobre sua experiência profissional. Então, talking about professional experience. Veja, pode ser que o entrevistador não fale nada disso aqui para você. Pode ser que ele não te pergunte what are your strengths, what are your weaknesses. Pode ser que ele não te pergunte dessa maneira. Mas pense comigo, qual é o objetivo da entrevista? Qual é o objetivo da entrevista? O objetivo de uma entrevista de emprego é que você mostre, se venda mesmo, né? Que você mostre para o entrevistador por que você é valioso para a empresa, e para que você fale sobre como a sua experiência profissional moldou o seu perfil. Correto? Então, se você se preparar para responder Tell me about yourself, não é? Fale-me sobre você. Se você se preparar para responder essa pergunta, se preparar para falar sobre os seus pontos fortes, se preparar para falar sobre os seus pontos fracos e para descrever a sua experiência profissional de uma maneira que te torne um candidato valioso para aquela vaga, meio que você se preparou para a entrevista inteira. Ou pelo menos uns 75% a 80%. Porque é isso. Mesmo que as perguntas não venham dessa maneira, se você sabe falar bem sobre você mesmo, sobre os seus pontos fortes, fracos e experiência profissional, você está preparado para falar aquilo que é necessário para que você se venda na hora da entrevista. Então vamos lá. Começando com o famoso Tell me about yourself.
tell me about yourself. Now, vou falar um pouquinho inglês aqui. One of the things that people don't understand when they are being interviewed is that behind every question, there is something that the interviewer actually meant that they didn't say. I'm going to say it again. Behind every question, there is something hidden that the interviewer said, that the interviewer meant, that they didn't say. Então, o que eu disse? Que o que a maioria das pessoas não sabe é que por trás de cada pergunta da entrevista, existe algo por trás que o entrevistador quis dizer que ele não disse. E ele não é que ele não disse por uma questão de pegadinha, não é que ele não disse porque ele quer que você, digamos assim, adivinhe, não. Ele não disse por uma questão de tempo. Ele não disse porque ele tem pouco tempo para extrair o máximo de informação de você que ele puder. Então não é um momento que vocês vão poder ficar batendo papo e se conhecendo e tendo vários dias. Não. Ele faz perguntas objetivas para que você dê respostas certeiras. Então o que o entrevistador quer dizer quando ele diz "Tell me about yourself"? Se você fosse refrasear isso, você poderia dizer o seguinte: How has your professional experience shaped your profile? How has your professional experience shaped your profile? Como a sua experiência profissional moldou o seu perfil? Ou how does your professional profile fit the company? Como o seu perfil profissional se encaixa na empresa? So, look at that. When the interviewer says, tell me about yourself, they don't mean, tell me what your hobbies are, tell me what you do on weekends, tell me what was the first movie you have seen. Because those things, most of the times, they're irrelevant to the interview. Então, quando ele te pergunta, tell me about yourself, ele não quer saber sobre os seus hobbies, o que você faz no final de semana e tal, porque na maioria das vezes, essas informações são irrelevantes para a vaga. Agora, pode ser que ele pergunte exatamente isso. O que você faz no final de semana, quais são os seus hobbies e tal. Mas lembrem-se, principalmente empresas internacionais não estão preocupadas necessariamente com a sua vida pessoal. Se você olhar a maneira como um currículo brasileiro é montado e a maneira como um currículo internacional é montado, é diferente. O currículo brasileiro tem informações extremamente pessoais, tais como a idade, tais como se você é casado ou não. Agora, no currículo internacional, principalmente nos Estados Unidos, esse tipo de informação não é colocada. Eles não colocam. O entrevistador americano não quer saber o nome do seu cachorro quando ele pergunta "Tell me about yourself". Ele não quer saber se você gosta de pagode ou rock. Ele quer saber como você, pessoa profissional, se encaixaria naquela empresa. Então mantenha isso em mente. Quaisquer informações sobre a sua vida pessoal que não sejam relevantes para a vaga, porque pode ser que tenha alguma coisa na sua vida pessoal que seja relevante, não é? Pode ser que seja relevante, mas se não for relevante, abstenha-se. Aqui está o core da pergunta. How has your professional experience shaped your profile? And how does your professional profile fit the company? Se você mantiver essas duas perguntinhas em mente, você saberá falar bem sobre você. E aí eu tenho aqui algumas dicas. Primeiramente, para você responder essa pergunta. Primeiramente, be honest. Be honest, seja honesto. Não fale nada que não seja verídico. Segundo, use your strengths to guide you. Use your strengths to guide you. Use os seus pontos fortes para te guiar. Veja, a pergunta não é quais são os seus pontos fortes, mas você pode usar os seus pontos fortes para guiar você. Next, use your experience to guide you. Your professional experience, rather. Use a sua experiência profissional para te guiar. Have examples of everything you say. Se você fala, eu sou uma pessoa proativa, você tem que ter exemplos. I'm a very proactive person. You've got to have examples. You must have examples to support your answers, okay? If, last but not least, né, por último, mas não menos importante, be yourself, but be your best self. Be yourself, but be your best self. The fact that you have to be honest doesn't mean you have to tell the worst things about your personal life, you know? The worst things about your personal experience. Então, be yourself, but be your best self. Olha só, seja você mesmo, mas seja a melhor versão de você.
O fato de você estar sendo honesto não significa que você não precisa, falar os fatos mais embaraçosos da sua experiência. Você pode falar as melhores coisas sobre você. E aí, vamos dar uma olhada então em uma resposta aqui. Vamos dar uma olhada em uma resposta. Olha só, suponha que você está sendo entrevistado para uma vaga de Sales Representative, não é? Representante de vendas. Olha essa resposta, ó. A pessoa pergunta assim, ou o entrevistador diz, "Tell me about yourself." E aí você diz, "Well, I've been in sales for 2 years, and one of the skills I've developed is the ability to understand clients' needs and provide exactly what they require. So, professionally, I describe myself as someone who can read customers and use that knowledge to increase sales. I also learned throughout my career how to deal with people from many nationalities, which I believe is crucial, especially for this role. Aside from that, I'm highly adaptable and versatile. I enjoy learning, and I believe I learn quickly." Olha só. Então vamos dar uma olhada na estrutura dessa resposta para a pergunta "Tell me about yourself." Olha só. Primeiro ele começa com "I've been in sales for 2 years." Então eu estou em vendas há 2 anos, não é? Por que eu estou começando a minha fala dessa maneira? Para mostrar que o panorama a respeito de mim que eu darei, ele está na esfera profissional da minha vida. Eu estou falando sobre a minha vida profissional. E aí ele fala assim, "One of the skills I've developed is the ability to understand clients." E uma das habilidades que eu adquiri, que eu desenvolvi, foi a minha habilidade de entender clientes. Aí eu falei habilidade 2 vezes porque em inglês nós temos a palavra skills, que é habilidades, e a palavra ability, que também é habilidade. Então, por isso em português ficou 2 vezes, mas em inglês faz todo sentido, não é redundante. "One of the skills I've developed is the ability to understand clients' needs." Então, uma das coisas que eu desenvolvi foi a minha habilidade de entender as necessidades do cliente. "And provide exactly what they require, so..." E providenciar a eles exatamente o que eles necessitam, o que eles requerem, né, o que eles requisitam. Então veja como ele começou a resposta. "Estou em vendas há 2 anos e eu desenvolvi tal habilidade." Então ele vai usar isso como ponte para dizer como ele se descreve profissionalmente. Ele vai usar isso como ponte, como sustentação, como pilar para dar a resposta. Quem sou eu? Talking about myself. Olha só. So, né? Por causa de tudo isso aqui, because of all this, profissionalmente, I'd describe myself as... E aí aqui estão as 2 frases-chave, olha só. "I've been in tal área for 2 years. I've been in sales for 2 years. So I'd describe myself as..." Você pode usar essas frases aqui, ó. "I've been in sales for 2 years." Aqui, lógico, trocando sales pela área que você atua, não é? E I'd describe myself as como key phrases, frases-chave que você pode usar para estruturar a sua resposta. Tudo bem? Vamos ver como ele se descreve. "I'd describe myself as someone who can read customers." Eu me descreveria como alguém que sabe ler clientes. "And use that knowledge to increase sales." E usar esse conhecimento para aumentar as vendas. Olha só, esse sou eu. "Tell me about yourself." Ok, I'm someone who can read customers and use that knowledge to increase sales. Eu sou uma pessoa, falando sobre mim, eu sou uma pessoa que consegue ler clientes e usar esse conhecimento, não é? Para aumentar as vendas. E aí, ele diz assim, ó, "I also learned throughout my career how to deal with people from many nationalities." Deixa eu só diminuir a minha carinha aqui rapidinho que eu tampei a palavra versatile ali. Olha só, "I also learned throughout my career." Então eu também aprendi ao longo da minha carreira. Olha que interessante. Ele vai dar mais um adendo, ele vai fazer mais um comentário a respeito do perfil profissional dele. "I also learned", também aprendi, "how to deal with people from many nationalities." Como lidar com pessoas de várias nacionalidades. E aí, é claro que isso aqui, ó, de onde essa pessoa extraiu essa informação? Da experiência profissional dela. Essa pessoa provavelmente trabalhou com alguma coisa em que ela teve que lidar com pessoas de outras nacionalidades e embutiu isso na resposta. Para quê? Para reforçar o perfil dela, as características do perfil dela. E aí, ela falou, né? "Throughout my career", ao longo da minha carreira, "I learned how to deal with people from many nationalities."
Aprendi a lidar com pessoas de muitas nacionalidades. E aí, olha que resposta matadora. Which I believe is crucial, especially for this role. O que eu acredito que é crucial, o que eu acredito ser crucial, muito importante, especialmente para esta vaga. A palavra crucial, uma palavra forte, né, que você usa para dar ênfase naquilo que você sabe fazer. E o especially for this role, especialmente para esta vaga, é um adendo que você faz para já se inserir dentro da vaga, e isso gera um efeito psicológico na cabeça do entrevistador, that generates a psychological effect in the minds of the interviewers, ok? Então, olha que interessante, eu estou em vendas há 2 anos, desenvolvi a habilidade de ler os clientes, então esse sou eu, uma pessoa que sabe ler clientes, também sei lidar com pessoas de várias nacionalidades, o que eu acredito ser crucial, especialmente para essa vaga, e ele arremata dizendo, aside from that, além disso, é tipo uma cerejinha do bolo, I am highly adaptable and versatile, eu sou adaptável e versátil, I enjoy learning and I believe I learn quickly. Eu gosto de aprender e acredito que aprendo rapidamente. Gente, olha essa resposta. A resposta tem todos os elementos necessários para que o entrevistador não peça exemplos, porque ele já deu exemplos, porque ele já começou falando aqui que ele está ao longo da carreira dele. Pode ser que ele peça um exemplo mais específico, mas olha, se você extraiu essa resposta da sua experiência profissional, você não terá problema em dar exemplos. Não é por quê? Porque você extraiu dos exemplos, você não inventou da sua cabeça, você explorou o seu background profissional para construir essa resposta. Então, e você se inseriu na vaga, então é perfeito, é uma resposta perfeita para tell me about yourself, ok? Então só vou ler mais uma vez e a gente passa para a próxima. I've been in sales for 2 years and one of the skills I've developed is the ability to understand clients' needs and provide exactly what they require. So, professionally, I describe myself as someone who can read customers and use that knowledge to increase sales. I also learned throughout my career how to deal with people from many nationalities, which I believe is crucial, especially for this role. Aside from that, I'm highly adaptable and versatile, I enjoy learning, and I believe I learn quickly. Imagina você com uma resposta dessa na bala, na ponta da agulha, na ponta da língua, para você dar no momento de uma entrevista em inglês. Bonito, não é? Mas é o tipo de resposta que só existe se você prepará-la, não é? Eu vou avançar para a próxima pergunta. What are your strengths? What are your strengths? Então, quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fortes? E aí, gente, lembra que eu falei que por trás de cada pergunta existia algo, digamos assim, velado? Remember that I said that behind every question during the interviewer meant something that they didn't say. Então o entrevistador quis dizer alguma coisa que ele não disse. Essa pergunta, quais são os seus pontos fortes, tem alguns elementos por trás muito interessantes. Agora eu vou falar como entrevistador, tá? Porque eu já entrevistei e já fui entrevistado. Então uma das coisas que o entrevistador espera é extrair de você, how do you see yourself? Como você se enxerga. E esse como você se enxerga não é nenhum fator psicológico do tipo, ver se você pensa algo positivo sobre si. Não é nada disso, não. É para ver se você se enxerga profissionalmente. É para ver se você é capaz de olhar para o teu perfil profissional e ver, eu sou bom nisso e eu posso oferecer isso. Ok? Porque a maioria das pessoas não se conhece profissionalmente. Isso é muito triste. As pessoas, elas estão tão preocupadas procurando trabalhos por conta das necessidades pessoais, o que, lógico, não é culpa delas em si, mas elas, às vezes, ficam tão desesperadas para encontrar trabalhos que elas estão acostumadas a moldar o currículo e as respostas ao trabalho que elas estão tentando conseguir, entendeu? E aí acaba que ela cria uma persona para passar em entrevistas e ela não se conhece profissionalmente, ela não se explora profissionalmente, ela não sabe no que ela é boa, no que ela não é, ela só faz aquilo que mandam. E o ponto é, você precisa se conhecer profissionalmente. Então, how do you see yourself? Olhe para o seu background profissional, look at your professional background and tell me, how many times have you been complimented? Quantas vezes você foi elogiado? What have you been complimented for?
Pelo que você foi elogiado? What were the times you did something good for your company, for the companies you worked for? Quais foram as vezes que você fez algo bom pelas empresas onde você trabalhou? What were the times where you were recognized for something? As vezes que você foi reconhecido por alguma coisa. Faça todas essas perguntas ao seu currículo. E lembre-se dos momentos áureos do seu perfil profissional. Extraia desses momentos áureos os seus pontos fortes. Você vai começar a perceber um padrão. Olha só, eu sou bom nisso. Eu sou bom naquilo. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Todas as vezes que eu me propus a fazer isso ou aquilo, eu fui bem. Então, esse sou eu, profissionalmente. Alright? Does it make sense? Does it make sense, guys? Faz sentido? Mandem aqui. Então, o entrevistador quer saber se você... How do you see yourself? The interviewer wants to know if you're going to be performing like a machine. Se você vai estar performando como uma máquina quando você estiver trabalhando, or if you will be a person well aware of your abilities and of how to use them. Ou se você será uma pessoa trabalhando plenamente ciente das suas habilidades e de como usá-las. É isso que está por trás da pergunta What are your strengths? Mas não é só isso. Também temos What do you rate as a positive point in your professional profile? Então, o que você qualifica como um ponto positivo do seu perfil profissional? O que você acha que é positivo no seu perfil profissional? E além disso, how can you use your skills when you're working? Como você pode usar as suas habilidades trabalhando? Então, gente, se você for entrevistado para uma vaga como Sales Representative, representante de vendas, e ele te perguntar os seus pontos fortes, você vai falar que você sabe tocar violão? You're going to say, oh, one of my strengths is that I'm very good at music. I can play the guitar very well. Isso só importa se você for um vendedor de violões, né? Isso pode ter alguma relevância. Agora você vai fazer vendas corporativas de plano de saúde. Sua habilidade no violão tem um grande peso nessa entrevista? Não necessariamente. Você quer ir direto ao ponto. Tá entendendo? Então é isso. What are your strengths? É tipo assim, o que de bom você tem para oferecer para minha empresa, que você sabe que você pode oferecer para minha empresa, você sabe fazer bem e será benéfico. E aí, algumas dicas. Primeiro, be honest. Be honest. Seja honesto. Não inventa. Porque, I mean, if you make things up, it's going to be very, very clear in the first couple weeks. And I'm being optimistic, you know? Se você não for honesto, isso vai ficar evidente nas primeiras 2 semanas e eu estou sendo otimista. Então, seja honesto. Second of all, answer it in the present. Answer it in the present. Responda no presente. Falar sobre as suas habilidades, fale eu sou. Eu estou. Não é I was, I've been, I used to, I am, I can, I do this, you know? And, of course, as always, support your answers with examples. Dê suporte às suas respostas com exemplos, ok? Vamos dar uma olhada numa resposta? Olha só. Vou ler para vocês e eu dou o panorama para vocês. Olha só. I believe one of my greatest strengths is, especially for this role, my ability to exercise leadership. For instance, there was this one time at my previous job when we received a new product and it came with no instructions on how to sell it. There were no information on the features or the benefits, nothing. Only the product. So I did a little research on the product and learned its features before we received the instructions. So I taught my colleagues and they came to trust me. Olha só, gente, essa resposta aí é uma resposta real. Isso aí é da minha vida profissional. Veja, é para uma vaga de Sales Supervisor, é para uma vaga de supervisor de vendas e para uma pessoa que eu, no caso, antes de entrar na minha vaga de supervisor de vendas, não tinha experiência nenhuma em supervisão, em ser chefe, ok? Eu tinha experiência em vendas. Então, olha a habilidade que eu escolhi. Aqui, ó. Peraí. Leadership. Eu escolhi esta habilidade. Leadership. E realmente é um dos meus pontos fortes. Leadership. Eu não inventei. Então, olha como eu respondi. I believe one of my greatest strengths is, especially for this role, especialmente para essa vaga. Olha que interessante. Especialmente para essa vaga. De novo, eu estou me inserindo na vaga e garantindo um efeito psicológico na cabeça do entrevistador que já me verá exercendo aquele papel. É um efeito psicológico pequeno, mas é uma sementinha que você planta e cresce ali.
I believe one of my greatest strengths is, especially for this role, my ability to exercise leadership. Minha habilidade de exercer liderança. E aí, for instance, por exemplo, isso, for instance é uma alternativa ao for example. There was this one time at my previous job. Então perceba que agora eu estou contando um exemplo. Por exemplo, houve uma vez no meu trabalho anterior em que nós recebemos um produto novo. Ele veio sem instruções assim de como vendê-lo e sem informações nas features, né, do produto, naquilo que o produto fazia ou os benefícios do produto, nada. Então, isso acontecia muito em navio, tá? A gente recebia um shipment, né? A gente recebia era muito comum. A gente recebia um produto para colocar de display na loja, mas era uma caixa com produto que a gente nunca tinha visto na vida, ninguém mandou e-mail pra gente falando que chegaria e simplesmente chegava. E eventualmente alguém falava pra gente o que era pra fazer com aquilo. O que aconteceu? Eu pesquisei sobre o produto. Olha só. I did a little research on the product and learned its features before we received the instructions. Então, the instructions. Então, olha só, eu pesquisei o produto e aprendi as features dele, não é? As coisas que ele fazia antes de receber as instruções. So I taught my colleagues, então eu ensinei meus colegas, and they came to trust me. E eles passaram a confiar em mim como líder, a olhar para mim como um líder, mesmo eu não sendo no crachá. Então, olha que interessante. Como eu construí essa resposta, gente? How did I come up with this answer? How did I create this answer? Como eu criei esta resposta? Eu criei esta resposta olhando no meu currículo, a minha experiência profissional e construindo a resposta a partir da minha experiência. Ok? E não dando a resposta que eu quero e aí falando da minha experiência. Não, ao contrário. Dentro da minha experiência, de dentro dela, eu extraí informações que me ajudaram a construir a resposta e compatibilizá-la com a entrevista, ok? Então, para uma vaga de supervisor, leadership é uma boa habilidade. Tudo bem? Olha que resposta bacana. Vou avançar, tá bom? Perguntinha difícil de responder. What are your weaknesses? Quais são os seus pontos fracos? Se alguém colocar nos comentários perfeccionista, eu encerro a aula. Gente, resposta difícil. Falar sobre coisas que não seriam consideradas positivas em você, ponto de melhora, não é fácil. Mas existe a maneira certa e elegante de responder essa pergunta, principalmente baseando-se naquilo que o entrevistador quis dizer com aquela pergunta. Porque, primeiro, tem o mesmo elemento do What are your strengths, né? Que é o How do you see yourself? É tipo assim, você enxerga seus pontos fracos? Porque isso é muito importante, gente. Ninguém quer contratar funcionário perfeito porque isso não existe. Agora tem um detalhe. Como é que você lida com a sua imperfeição? Você varre ela para debaixo do tapete? Ou você lida com ela? Você trabalha ela e isso não vai prejudicar o desenvolvimento do negócio? Você está entendendo? O entrevistador, the interviewer is not blind to the reality, you know? O entrevistador não é cego à realidade, ele sabe que você não é perfeito ou perfeita. Agora, você enxerga seus pontos fracos? Você sabe quais são seus pontos fracos? Agora, olha o que está por trás dessa pergunta também. What do you learn from your improvement points? O que você aprende dos seus pontos de melhora? E esse é o ponto. Essas duas palavras, learn e improvement, são as palavras mais importantes da resposta What are your weaknesses? São a mais importante de todas. Ele não quer saber de defeito seu, ele quer saber da sua curva de melhora. Esse é o ponto. E terceiro, how do you handle your improvement points? Então, como é que você lida com seus pontos de melhora ou fraquezas? Fraquezas e pontos de melhora são termos intercambiáveis, tá? Inclusive, os entrevistadores não estão falando muito mais pontos fracos, eles estão falando mais pontos de melhoria. Em inglês, isso fica improvement points. Como é que você lida com eles? Você enxerga eles, você sabe que você tem ou você acha que você é perfeito? Você tem coragem de olhar no espelho e falar, eu tenho isso? Porque é só assim que você melhora. Entende? Então, tudo isso está embutido na resposta. E as dicas estão aqui. Primeiro, be honest. Seja honesto. Agora, ao contrário do What are your strengths, gere um efeito psicológico respondendo no passado. Answer it in the past. E eu já vou mostrar para você por quê. Mais uma coisa é,
Don't answer negatively. Não responda negativamente. Talk about improvement. Então esse negócio de I am very this, I am too that, tá vendo? Eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Nada de eu sou e nada de eu sou muito. Porque você não quer ficar dando ênfase no seu ponto de melhoria. Você não quer ficar dando ênfase no seu... Vou colocar aspas aqui, tá? Você não quer ficar dando ênfase no seu defeito. Aspas gigantescas aqui, tá bom? Então, sabe o que é? Eu sou muito isso, eu sou... Não. Existe uma maneira positiva de falar, de responder essa pergunta, tá bom? Talking about improvement, falando sobre melhora. E have an example prepared. Now, what are your weaknesses? É o tipo de pergunta que você só dá exemplo na resposta se ele pedir. Lembra que eu falei que é bom você ter exemplo no what are your strengths? Por quê? Porque você não quer perder tempo falando bem de si mesmo. Aliás, você não quer perder tempo quando você fala bem de si mesmo. Você quer falar mesmo. Você fala tudo que você tiver para falar de bom sobre si, você fala. Se for relevante para o trabalho, nossa, fale forte. Agora, se você estiver fazendo uma resposta, se você estiver construindo uma resposta que é sobre os seus pontos de melhoria, aí não. Aí você vai falar sobre isso o mínimo possível. O mínimo possível, ok? Então vamos lá. But have an example prepared. Mas tem um exemplo preparado para essa resposta, tá bom? Então vamos lá, olha só. Olha essa resposta. Essa resposta também é real life answer, tá? É real life answer, é uma resposta da vida real. E é sobre mim, né? É sobre mim, olha só. In situations where there was a deadline, I tended to want to finish in advance and always ask my superiors for feedback on my work ahead of time, so this made me look impatient in front of my coworkers. With that, I learned to use deadlines to my advantage and not to deliver the work before just for the sake of showing that I finished, but to use my time in the best possible way and wait for the necessary feedback patiently. Ok? Olha só que interessante. O ponto fraco que eu escolhi para falar a respeito aqui é esse aqui, ó. Impatient. A palavra tá aqui, ó. Impatient. Impaciência. É um ponto fraco real. Então eu tô me candidatando para uma vaga, por exemplo, de vendas, eu não vou falar que o meu ponto fraco é timidez, não é? Porque você não pode ser tímido, você não pode ter esse ponto fraco para trabalhar com vendas. Escolha um que não afete tanto a vaga. Impatience is one of my weaknesses, is one of my improvement points. Então a impaciência é um dos meus pontos fracos, tá bom? Só que olha como eu respondi. Primeiro, eu usei in situations where, para contextualizar que aquilo se manifesta em determinada situação. Não é quem eu sou, não é que eu sou impaciente. Entende? Eu tô tirando essa carga de cima de mim. É que neste tipo de situação, então você pode salvar esse in situations where como uma key phrase, tá? Uma frase-chave, tá bom? Então, in situations where... Vocês entenderam isso? Olha só. Não é que eu sou, é que nesse tipo de situação, então eu tô tirando esse negócio do meu perfil e tô colocando como uma manifestação pontual em algumas situações, ok? In situation where there was a deadline, então em situações onde havia um prazo, olha o passado, there was, em situações onde havia um prazo, I tended to, olha como eu tô tirando essa carga do meu ombro, eu tendia a, não é que eu era, não é que eu fazia, eu tinha a tendência de, eu tendia a, I tended to want to finish in advance, eu tendia a querer terminar adiantado, né, de maneira adiantada o meu trabalho, então eu tinha um prazo, eu tinha um deadline, né, um prazo, e a minha tendência era querer terminar adiantado, é tipo assim, a minha tendência era querer terminar antes, certo? Parece uma coisa boa, mas olha só o desenrolar da resposta, and always ask my superiors for feedback on my work ahead of time. E pedir feedback aos meus superiores, tipo assim, adiantado, antes do tempo. Isso aconteceu, eu construí essa resposta porque assim, eu tinha uma chefe que ela me dava prazo, I had a boss that she would give me deadlines. Ela me dava prazo, e aí ela falava pra mim, termina até sexta-feira, certo? E aí eu terminava quarta, e ela falava assim, vou te dar o feedback no sábado, por exemplo.
E eu terminava, tipo, na quarta-feira só pra mostrar que eu terminei antes. E o trabalho ficava uma porcaria, ficava ruim. E esse é o problema. Então não é que eu terminava cedo porque era bom. Eu terminava cedo porque eu queria mostrar que eu terminei antes. Mas aí eu fazia o trabalho de maneira emporcalhada, entendeu? Por quê? Impaciência, olha só. So this made me look. Olha só, isso me fez parecer. Não é que eu sou, tá vendo? This made me look impatient in front of my coworkers. Isso me fez parecer impaciente na frente dos meus colegas de trabalho. Então não é eu sou, não é eu sou muito, não é eu tenho, não é eu faço. Quando você fala de pontos fracos, nesse tipo de situação eu costumava parecer isso, entende? Eu não tô mentindo, eu não tô, digamos assim, sugarcoating the answer. I'm not sugarcoating the answer. Sugarcoat é uma expressão que a gente usa, né? Tipo, passar açúcar na resposta. Eu não tô passando açúcar. Eu tô sendo sincero. Eu tô falando uma coisa que é verdade, eu tô falando de maneira séria. Então perceba a seriedade. Olha só. In situations where there was a deadline, I tended to want to finish in advance and always ask my superiors for feedback on my work ahead of time. So this made me look impatient in front of my coworkers. Tá vendo? Impatient. Falei do meu ponto fraco. Agora olha só. With that, I learned to. Com isso, eu aprendi a. E aqui está o core dessa resposta. Com isso, eu aprendi a. O que você aprendeu? Você melhorou? Esse é o ponto central. With that, I learned to use the deadlines to my advantage. Com isso, eu aprendi a usar os prazos para minha vantagem. And not to deliver the work before just for the sake of showing that I finished. E não tentar terminar o trabalho antes do tempo só para mostrar que eu terminei. But to use my time in the best way possible and wait for the necessary feedbacks patiently. Mas a usar o meu tempo da melhor maneira possível e esperar pacientemente pelos feedbacks necessários. Olha que interessante, pessoal. Não falei de maneira negativa. Eu citei o meu ponto de melhoria, impatient, não é? Eu citei o ponto fraco, digamos assim. Falei no passado, descrevi o tipo de situação em que eu ficava assim e falei sobre o meu aprendizado. Elegante ou não é? Elegante ou não é? Tá vendo como dá para responder de maneira elegante? É isso aí. Agora nós vamos avançar para a última parte da nossa aula, tá bom? Que é talking about professional experience. Professional experience. Então, olha só. Falando sobre a sua experiência profissional. Essa parte da aula vai ser um pouco mais curtinha, a gente vai encerrar. O que o entrevistador quer dizer quando ele começa a falar sobre a sua experiência profissional? Olha só, primeiro, let's discuss your CV. CV é o Curriculum Vitae, né? O Curriculum Vitae. Ou Resume, que é uma versão resumida do seu currículo. Os dois significam currículo, tá? CV ou Resume. Let's discuss your CV. It's like he's saying, I have your CV in front of me. Don't just tell me what is in it. Tipo assim, eu tenho o seu currículo na minha frente. Não só descreva a lista que eu já estou vendo no seu currículo. Nós vamos discutir essa experiência, tá bom? E aí, olha só. É isso que ele quer dizer. Então, falar sobre a sua experiência profissional não é ler o currículo. It's not like reading the CV. They have the CV in front of them. You know, if they wanted to read the CV, they wouldn't have called you. They would just read your CV. Se eles quisessem só o que está no seu currículo, eles não teriam ligado para você, eles só leriam o seu currículo. Então, é momento de aprofundar aquilo que está no seu currículo. Olha só. O que ele quer dizer quando ele pergunta sobre alguma experiência? Olha só. Can you tell me about your time working for ABC? Pode ser que ele pergunte. Você pode me falar sobre o seu tempo trabalhando para ABC, uma empresa fictícia? Ou tell me more about your experience in sales. Me fale mais sobre a sua experiência em vendas. Então perceba que é tudo uma maneira de você aprofundar aquilo que você se tornou através da sua experiência. O que você fez com a sua experiência e como a sua experiência te levou onde você está e como aquilo beneficiaria a empresa. Entende? Então falar sobre a sua experiência profissional é muito mais profundo do que simplesmente falar sobre eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei em tal lugar. Entendeu? Olha só. Be honest, seja honesto. Avoid, olha bem pra minha cara. Avoid negative comments. Evite comentários negativos. About what? Sobre o quê? About companies, people, salary. Avoid negative comments about the previous companies you worked for, about the people you worked with, about the salaries you received before, unless they ask. Because if you say negative things about your previous experiences,
The interviewer is gonna get to the conclusion that you are a potential impairment for the company. That you will walk out saying bad things about their company. Então, traduzindo, se você fizer comentários negativos das empresas anteriores para as quais você trabalhou, o seu entrevistador vai te considerar uma pessoa que vai falar coisas ruins da empresa dele também. Ah, trabalhei para uma empresa que fechou por causa de corrupção. Mesmo assim, você evita ficar falando mal das pessoas e da empresa. Cite fatos. Não fale mal de ninguém. Don't say negative things about the companies you worked for, ok? And focus on what's relevant. Então, foque naquilo que é relevante. Falar da experiência é focar naquilo que é relevante para o momento da entrevista. Então, estou sendo entrevistado para uma vaga tal. Isso e isso são informações que me tornam mais vendáveis. Tudo bem? Então, você foca nessas informações. Então, vamos lá. Vocês sabem o que é isso? Isso aí foi um pequeno exemplo aí, eu criei esse bloquinho aí, é um pequeno exemplo daquilo que a gente chama de job description. Job description. What is a job description? O que é uma job description? É a descrição do trabalho. A descrição do trabalho normalmente é enviada para você por e-mail antes da entrevista que você faz. Se não for, você, em sabendo qual é o tipo de trabalho para o qual você será entrevistado, você vai fazer uma pesquisa no Google. Por exemplo, estou sendo entrevistado para ser um school counselor, um conselheiro escolar, que é uma profissão comum nos Estados Unidos. Você vai lá no Google, se eles não te mandarem uma job description, você vai no Google e pesquisa school counselor, job description, ok? E aí você vai descobrir quais são as responsabilidades de um school counselor. As responsabilidades de um school counselor. Olha só, essas aqui são as responsabilidades de um school counselor. Mas eu não vou ler todas com vocês, eu só vou dizer para vocês o que é que vocês fazem com isso. Olha só, isso daqui é a job description. Isso daqui é o meu currículo. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar tudo aquilo que você tem de informação no currículo. Então, isso aqui são minhas experiências profissionais em escolas, só simulando que eu vou ser um school counselor. Então, olha, minhas experiências profissionais, tá? E aí eu vou combinar as responsabilidades que eu tinha nesses trabalhos anteriores com alguma das responsabilidades que há no job description, para você construir a sua resposta em cima das experiências e das características das experiências que são mais relevantes para o trabalho. No que eu vou focar? Olha só, uma das responsabilidades do School Counselor, segundo a job description, é Foster Equal Opportunity Practices and Encourage Students Association. Então, digamos assim, é incentivar, não é foster, fomentar, incentivar, não é investir em oportunidades iguais, práticas de igualdade de oportunidade e encorajar a associação de estudantes. E uma das responsabilidades que você tinha na GHI English School aqui no seu currículo era Establish a Positive School Culture. É estabelecer uma cultura escolar positiva. Vou usar essas duas coisas aqui. Então vamos lá, eu conectei as duas experiências e a sua resposta tem que ter a seguinte estrutura: learning e connection. Learning e connection. Então, o que eu aprendi na experiência profissional e eu conectar isso com a vaga para a qual eu estou sendo entrevistado. Olha a primeira parte da resposta. Learning. At GHI, no GHI, na escola GHI, é uma escola fictícia, I was mainly responsible for, eu era principalmente responsável por, establishing a good school culture. De onde eu tirei isso? De lá da responsabilidade que estava no meu currículo. I was mainly responsible for establishing a good school culture. Eu era principalmente responsável por estabelecer uma boa cultura escolar. I did that by always complimenting the students for their achievements, which helped them feel like they were cared for individually. Eu fiz isso, uma das maneiras através das quais eu fazia isso era elogiar sempre os alunos pelas suas conquistas, e isso ajudava eles a se sentirem cuidados. I did that by, não é? I did that by, então eu fiz isso fazendo aquilo, é uma estrutura comum do inglês. I was also very concerned about, eu também era muito preocupado com, generating clear and open communication with the parents, to make sure they feel comfortable in trusting their children to our school. Então eu também era bem preocupado em gerar uma comunicação aberta com os pais para garantir que eles se sentiriam confortáveis confiando seus filhos à nossa escola. E aí, essa foi a primeira parte, learning. Então o que eu fazia e o que eu aprendi. E agora eu vou fazer o connection, conexão. Olha só,
A primeira parte da resposta vocês já viram, como eu faço a conexão. That's when I developed my ability to deal with people personally. Foi assim que eu desenvolvi a minha habilidade de lidar com pessoas de maneira pessoal and promote equal opportunity activities to make sure that everyone could make good progress. E foi assim que eu aprendi a promover, não é? Oportunidades iguais para garantir que todo mundo teria um bom progresso. Você usou o seu currículo e você conectou o seu currículo a uma das responsabilidades que a job description disse que você tinha que ter. É assim que você constrói uma resposta, conectando a sua experiência com aquilo que eles esperam de você. Não é só falar, contar história, entendeu? E aí em inglês é mais importante ainda isso, porque você vai estar falando na sua segunda língua. E falando na sua segunda língua, você precisa estar duplamente preparado para responder, senão você vai se enrolar todo. E aí você pode me perguntar assim, precisa decorar? É bom. É melhor soar robótico do que não ter o que falar, concorda? Então olha só, gente, conclusão. Conclusion. You have to know the English language well. Você tem que conhecer a língua inglesa bem para ser entrevistado. Isso, você tem que ser treinado a nível profissional. Second, you have to rehearse your answers. Você tem que ensaiar as suas respostas. E third, you must link yourself to the role. Você tem que se conectar com a vaga. É assim que você faz respostas para uma entrevista em inglês. Ok? É isso, gente. Vocês gostaram das respostas? Porque agora eu vou falar com vocês sobre uma coisa muito importante. Vocês viram que o treinamento que nós fizemos essa semana foi muito intenso e compacto, foi denso, ok? Ele foi extremamente denso. E a gente vai falar agora sobre a continuidade desse treinamento, que se dará no nosso curso no nosso treinamento de inglês profissional, que terá suas matrículas abertas na segunda-feira. Segunda-feira nós abriremos vagas para que você continue esse treinamento comigo, com muito mais aulas, muito mais conhecimento e com foco de preparar você para ser aquilo que eu sempre disse, para aquilo que eu sempre digo, você vai se tornar um profissional raro. Eu vou explicar para vocês essa oportunidade, vejam. O curso, este treinamento, ele terá tópicos divididos por temas profissionais e níveis de complexidade. Então, quando a gente fala de aprendizado de inglês profissional, nós temos temas: administration, HR, não é? RH, sales, vendas. Então, existem temas que precisam ser explorados. E nós temos também níveis de complexidade. O treinamento está dividido assim. Nós temos preparação para a sua próxima entrevista de inglês. Então, hoje eu dei um treinamento muito compacto, mas lá no curso eu explico como eu cheguei nessas respostas, como eu construí essas respostas. E eu faço a entrevista com você, tá bom? Eu faço a entrevista com você, eu te preparo para a entrevista. E aí, olha só, encontros semanais com projetos para os alunos. Os alunos que já estão no treinamento de inglês profissional, eles estão constantemente sendo desafiados. Esses projetos são projetos que eu peço para eles apresentarem para mim, projetos de negócios, falar sobre business plans de empresas, né? Planos de negócios de empresas, entrevistas coletivas que a gente simula para as pessoas treinarem suas respostas. Outro dia a gente fez um grande apanhado, uma grande conversa a respeito de assets e liabilities, foi muito legal, né? Ativos e passivos, a gente ficou conversando. Vamos lá, vamos entender profissionalmente o que são ativos na nossa vida, o que são passivos. Gente, é inglês profissional pesado, ok? Onde nós teremos encontros semanais, teremos esses projetos que eu comentei, constantemente produção de materiais novos. Então você adquire o curso, você se matricula e em seguida você começa a ver que mais coisas estão sendo produzidas, então você terá acesso não só àquilo que já tem lá, mas também àquilo que eu produzirei de novo e também plantões de dúvidas, gente. Também plantões de dúvidas. Então um curso bastante completo. E aí, olha só, para quem é esse curso? Para quem busca ou precisa de inglês no ambiente profissional. Se você aqui quer trabalhar com a língua inglesa, se você quer se tornar um profissional raro, por que eu digo raro? Sabe quantas pessoas no Brasil falam inglês fluente? Uns 5%. Sabe quantas dessas sabem inglês profissional? Uns 20% dessas. Então pensa, no Brasil não tem esse tipo de gente. Falei para vocês na primeira aula, não tem. Você pode se tornar essa pessoa, ok? Então se você busca usar o inglês no ambiente profissional para subir de cargo, trabalhar em multinacionais, trabalhar no exterior, vender para clientes estrangeiros, expandir o próprio negócio ou coisas do gênero, ok?
Então, esse curso é para você. E aí, gente, e você tem que entender que esse curso também é para quem já tem algum conhecimento da língua inglesa. Então, o que eu quero dizer algum conhecimento? O curso não vai tratar de inglês básico. Isso vocês aprendem com Vinicius no Hour, tá bom? Inglês básico, mas se você conhece pelo menos a estrutura do idioma, você viu esses textos hoje, você viu que tem algumas coisas neles que eu não sei, mas eu consegui entender mais ou menos, eu consegui ler. Não é? Você entende a estrutura do idioma, você tem um vocabulário pelo menos básico e você tem uma boa leitura, isso é o que precisa para você entrar nesse curso, porque eu não vou ensinar inglês básico, é inglês para quem tem já alguma base, digamos assim, um nível intermediário do inglês e busca atingir um nível profissional do idioma, tá bom? E aí, gente, olha só, por dentro há adição contínua de novos módulos, de novos tópicos, não é? Aulas interativas ao vivo, desafios e projetos, como eu já falei, para você viver o ambiente de trabalho e colocar tudo em prática antes de ir para o ambiente de trabalho. Quem tem isso? Eu queria ter tido isso e não tive. Eu queria ter me preparado. Se eu tivesse me preparado como eu venho preparando pessoas nesse curso, eu não teria chegado no meu primeiro trabalho falando inglês, falando recipe, quando eu deveria falar revenue. Não é? Entendedores entenderão. Digam aí por que eu confundi recipe com revenue, não é? Eu não teria cometido erros assim em reuniões se eu tivesse sido treinado dessa maneira, tá bom? E aí, gente, se você fosse estudar numa escola tradicional, isso aqui não é nossa matrícula não, tá? Se você fosse estudar numa escola tradicional por 3 anos e eu fiz uma pequena pesquisa, você pagaria mais ou menos uma média de R$455 por mês. Em 3 anos estudar quase R$16.500. Olha o quanto você teria que investir. Agora olha que interessante, gente. É um investimento que meio que vale a pena, não vale? Porque isso pode te tornar um profissional que ganha isso aqui por mês, ó. R$16.408,80 por mês. Mas no nosso caso aqui, 3 anos de acesso desse curso, gente. 3 anos de acesso com tudo que será produzido lá. R$997 que pode ser parcelado em 12 vezes no cartão. Olha que interessante, seria o equivalente a pagar R$27,70 por mês. É um absurdo para você ter esse nível de conhecimento de inglês, entendeu? Então, gente, olha, quem já está dentro está adorando. A gente está estreando agora pela primeira vez esse curso para alunos de fora do Hour, porque até a última vez que a gente lançou, esse curso só era disponível para alunos de dentro do portal Hour e agora está disponível para as pessoas de fora. Então, gente, 997, a partir de segunda-feira as matrículas abrem. Assim, eu digo para vocês, conhecimento raro de encontrar. Conhecimento raro de encontrar. Então, gente, entrem nesse curso, continuem esse treinamento. Vocês não vão se arrepender, vocês se tornarão profissionais raríssimos, ok? Bom, eu vou responder algumas perguntas de vocês nos comentários. Primeiramente, deixa eu ver se vocês gostaram da aula. Vamos lá. Milena, obrigado pelo elogio da aula, obrigado Silvia pelo comentário. Vamos ver o que a Érica falou aqui. Eu já tive uma entrevista de inglês e fui aprovada. Que legal, Érica, muito bom, numa churrascaria portuguesa em Londres. Parabéns. Olha só, muito excelente material de construção dessa aula. Obrigado, Vanderlei, muito obrigado mesmo. Olha só que interessante, gente. Aí tem algumas perguntas de vocês, deixa eu ver. Gabi falou, duvido alguém não conseguir a vaga assim. É difícil, assim. Olha, essas respostas bem construídas não são nenhuma garantia que você vai passar, né? Porque, assim, você tem que também ter o seu estofo profissional para você passar na entrevista. Mas, assim, é uma boa maneira de você se descrever profissionalmente e convencer o entrevistador. Deixa eu ver aqui a Cristiane. O curso terá informações básicas de inglês ou tem que ter um conhecimento mais avançado? Cristiane, é como eu falei, leitura boa de inglês, um vocabulário razoável, assim, e um conhecimento intermediário da língua inglesa, você pode entrar, assim, não é inglês básico, tá? Não é básico. Para deixar muito claro para todo mundo aqui, o curso, ele começa com matéria simples, bem simples, mas assim, ele fica um pouquinho mais avançado muito rápido, então é bom que você tenha um conhecimento basilar do inglês aí. A Gabi respondeu, da Revenue Recipe. Excelente resposta.
Quanto tempo, considerando esse cronograma, a pessoa consegue se virar em reuniões e ligações? Olha só, se você participar de maneira bem intensa, isso é rápido. É muito difícil eu te dar tempo. Tipo assim, em quanto tempo eu consigo chegar em tal nível? Isso aí a gente não fala nem pra fluência, porque cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade. Algumas pessoas têm mais tempo, outras têm menos. Algumas têm mais inglês, outras têm menos inglês. Agora, o que eu posso dizer é que a gente está semanalmente se encontrando. Entendeu? Semanalmente se encontrando, fazendo encontros ao vivo, com aulas ao vivo, conversando ao vivo de maneira profissional, fazendo projetos de maneira mensal. Então, olha, faça um cálculo na sua cabeça aí. Você acha que talvez em 6 meses, 1 ano, você toda semana vivendo o ambiente profissional do inglês, simulando ele, você acha que você consegue? Eu acredito que sim, ok? Deixa eu ver aqui. Adriano falou, aula maravilhosa, você manda muito bem, aula perfeita. Obrigado, gente. Obrigado pelos comentários. Eu consegui entender tudo que estava escrito, porém, falo zero. Olha só, Cristiane, você é uma boa candidata para entrar no curso, porque se você entendeu, isso é o suficiente, então, para eu te transmitir informação, mesmo você ainda não falando, entendeu? Por quê? Porque o inglês, ele vem do ouvir, do escutar, do absorver informação. Então, você não precisa ficar preocupada com isso. Aula muito boa, Márcia falou, obrigado, Márcia. Gabi, eu tenho 14 anos. Olha, é bom já começar desde já, não é? E desde os 12 venho aprendendo inglês. Talvez eu esteja vendo um assunto um pouco cedo, mas meu sonho é ser químico e morar no exterior. Gabi, não está cedo. O pessoal fala antes tarde do que nunca. Eu prefiro dizer assim, antes cedo do que tarde. Entendeu? Você está começando numa hora muito boa. E eu te aconselho a se tornar uma profissional preparada já desde já. Porque assim, ó, passa assim, né? O pessoal dos comentários aí não me deixa mentir. Então, meus parabéns por estar já se preparando desde já. Pessoal, muito obrigado pela interação de vocês. Segunda-feira eu vejo vocês dentro da plataforma. Segunda-feira, façam a matrícula de vocês no curso. Entrem nesse curso e desfrutem desse conhecimento que é indispensável para quem visa trabalhar com a língua inglesa, ok? Estou muito animado para continuar esse treinamento com vocês na segunda-feira. Eu vejo vocês lá, tá bom? E muito, muito obrigado e parabéns por terem participado dessa semana de inglês profissional. Eu vejo vocês então na semana que vem na plataforma do curso. Eu estou indo, até mais. Tchau, tchau.